dia a todos, bom dia, professor. A minha pergunta é: como o senhor identificaria as divergências da igreja do primeiro século, que ela se perpetua até hoje, se a gente conseguir identificar algumas delas e que na visão do senhor elas tendem a permanecer? Sim. E quais são os perigos, talvez, que a gente enfrenta hoje, que são coisas mais novas do nosso tempo e que tende a dividir a igreja de forma talvez secundária? Uhum. Não sei se eu consegui responder tudo, então se faltar alguma coisa você me diga quando eu terminar. As questões básicas no primeiro século tinham a ver com o papel da lei judaica, agora que Cristo chegou. Então, que é exatamente o confronto que você encontra em Gálatas, em Romanos, talvez em Colossenses, 1 Timóteo, talvez fala sobre isso. Então, essa foi a primeira grande questão que dividiu a igreja. Qual é o papel da lei? E prevaleceu o que Paulo ensinou, a justificação pela fé sem as obras da lei. Mas isso aí ocupou os primeiros anos dos apóstolos, do trabalho missionário deles, e você vê refletido nas cartas que eles escrevem. Então, ainda hoje, isso é uma questão. A salvação é mediante a graça por meio de Jesus Cristo. Sou obrigado a ter mais algum requerimento? O que é necessário para mim isso aí? Aí hoje uma versão moderna seria uma má compreensão do arminianismo, por exemplo. Porque, embora o arminianismo diga que o homem tem escolha, ele pode exercer o seu arbítrio e escolher, se Deus o ajudar nisso, alguns arminianos, eles podem pensar que isso significa que a salvação vai depender dele, da escolha dele. E você tem que mostrar para o irmão arminiano que, mesmo que se ele julga que a salvação dele depende da escolha dele, até essa escolha tem que ser atribuída a Deus, senão de alguma forma vai entrar um mérito humano. Você escolheu e Zé não escolheu. Então você tem mais mérito do que Zé. Então, para que a salvação não repouse de forma alguma no mérito humano, os irmãos arminianos têm que desenvolver a teologia deles para até a escolha deles pudesse de alguma forma ser atribuída a graça preveniente de Deus, que é o nome que é usado, ou enfim, alguma outra coisa. Então, essa é alguma coisa que seria um debate hoje, e continua sendo, onde há muita representação errada. Nem todo arminiano crê na perda da salvação, né? Alguns creem que continua. E os calvinistas, nem todos os calvinistas, eu não sou, são deterministas, né? Que nos transforma em meros robôs. Então, seria o caso de sentar para conversar, embora essa conversa já dure desde o tempo de Pelágio e o combate de Agostinho no século IV, né? Então, mas cada geração tem que enfrentar isso, né? Então, tem muita satanização dessa questão nas redes sociais. Você vê jovens calvinistas aí acabando com os arminianos, e os arminianos contra-atacando agora, né? Recentemente os arminianos resolveram fazer um congresso de arminianismo. Só quem fazia congresso reformado eram os calvinistas. Há 20 anos que a gente vem fazendo isso, e agora os arminianos resolveram contra-atacar. O diálogo é bom, é interessante, desde que arminianos e calvinistas reconheçam que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e que a glória é de Deus. A compreensão do mecanismo a gente pode discutir, a gente pode fazer. Então, tem essa questão que permanece até hoje. Outra questão que aconteceu no primeiro século era com relação às implicações da justificação pela fé para a prática. Um grupo que você vê surgindo no primeiro século e que foi combatido em Colossenses, é combatido na primeira carta de João, é combatido em Judas, é o que Judas chama de libertinos. É um pessoal que disse assim, bom, se a salvação é pela graça, sem a participação minha, então, se é pela graça, não é pelas obras, então, nada do que eu fizer vai atrapalhar minha salvação. E aí, eles estendiam isso para a vida diária, especialmente na área sexual, e diziam que um cristão poderia participar da comida sacrificada a ídolos no templo, que via de regra envolvia a prática da prostituição cultural. Você encontra esse pessoal no livro de Apocalipse. Os nicolaítas
a Jezabel, aquela profetisa que ensinava que os cristãos podiam comer carne sacrificada a ídolo e se prostituir. Por quê? Porque é pela graça. Se é pela graça, não é por obra. Se não é por obras, independente do que eu faça, eu serei salvo. Então, os libertinos continuam na igreja hoje. Eles dizem, a salvação é pela graça. Aí, sexo com a namorada, vai para motel com a namorada, sexo antes do casamento, pode fazer o que quiser, frequentar o que quiser, porque Deus é bom, Deus é gracioso. Em nome da graça, eles vão além daquilo que a graça veio fazer. Porque a graça veio me libertar do pecado. Não só da culpa, mas do poder do pecado na minha vida. Então, essa é uma compreensão reducionista da graça de Deus. Deus me livra não somente da culpa do pecado, mas do poder e da influência do pecado aqui nesse mundo. Então, o pessoal só quer a primeira parte. Mas a graça, Tito diz lá, a graça de Deus nos ensina a renegar as paixões mundanas e viver no presente século de maneira justa e piedosa. Está lá em Tito. A graça nos ensina. Então, essas duas questões estavam no primeiro século, elas estão aqui. No segundo século, aí começa a disputa sobre trindade, a pessoa de Cristo, divindade e humanidade. Isso está mais ou menos no meio evangélico, não é muita questão hoje, né, da trindade e a pessoa de Cristo, apesar que sempre acontece, tem gente que vem questionar isso, mas geralmente são unitaristas e seitas, né? Mas no meio evangélico isso não tem tanto não. Mas estas foram as duas grandes questões que você encontra no Novo Testamento. A questão da salvação pela fé, sem as obras da lei, e a implicação disso para a vida prática, que continua até hoje.